público brasileiro que enchia Oshkosh nos anos 90, com certeza lembra com entusiasmo e saudosismo daquele senhor magrelo e macacão de voo branco e inconfundível chapeuzinho. Pois é, não dá para esquecer as manobras inacreditáveis, acrobáticas, que aquele homem fazia no comando de um inusitado, inesperado Shrike Commander. Inclusive, muitas delas voando monomotor. Você sabe de que eu tô falando? Robert Anderson Hoover, ou para nós, Bob Hoover, considerado um revolucionário da moderna acrobacia aérea e para muitos norte-americanos o melhor piloto já visto, sem comparação. O Kowalski é fã do cara, tem tudo sobre o Bob. Hoover lutou na Segunda Guerra Mundial, em que roubou um caça Focke-Wulf 190, fez chase em Edwards pro Bell X-1, exatamente aquele que rompeu a barreira do som com o amigo dele, Chuck Yeager. E bom, ele era o Bob Hoover. Infelizmente, Bob subiu para o seu último voo em 25 de outubro de 2016. Mas, 6 meses antes, eu entrevistei ele para Asas. E uma coisa que pouca gente lembra quando se fala dele é que ele foi piloto de testes do F-86 Sabre da Norte América. E quer saber? Foi exatamente no Sabre que Bob, que voou tanta coisa, fez tantos voos, foi no Sabre que ele viveu o seu voo mais assustador. Mas você quer saber que voo foi esse? Eu ouvi do próprio Bob e vou contar para vocês. Então, senta que aí vem a história. Logo após deixar o ZAF, em maio de 1950, o Bob se tornou piloto de testes da North American, que na época estava envolvida com o aprimoramento do F-86 Sabre. Assim, ele se tornou piloto de testes desse programa do Sabre. Chegou a se desenvolver algumas das melhores doutrinas de combate desse caça, incluindo uma técnica de ataque do Sabre em mergulho, um ataque de precisão, que lhe valeu inclusive ser enviado para a Coreia do Sul, em plena guerra, para mostrar aos pilotos norte-americanos que lá combatiam. Bob mostrou que o Sabre era capaz desse tipo de ataque, tá? Mas a USAF preferiu continuar usando ele como um caça puro, o único, aliás, capaz de fazer frente aos MiG-15 inimigos. Mesmo assim, Hoover ensinou aos pilotos algumas técnicas de decolagem em carga máxima e de pistas curtas antes de voltar para os Estados Unidos. E foi nesse retorno que, como me disse, teve o seu voo mais perigoso, com o Sabre. A North American estava então desenvolvendo a versão que se tornaria a versão definitiva do Sabre, o F-86E. Era uma época em que os caças a jato estavam superando as capacidades dos sistemas de controle de voo então usados. O Sabre ele voava nos limites da barreira do som. Na verdade, ele podia atingir voo supersônico em mergulho. E as forças requeridas nos controles do avião, no manche, iam muitas vezes além da força física dos pilotos. O estresse físico dos pilotos era muito grande. Vamos lembrar que nesses primeiros caça-jato, os comandos eram tradicionais, mecânicos. E isso exigia uma força física considerável do piloto, tá? Numa curva em alto G, por exemplo, ou em qualquer manobra nas velocidades mais elevadas. Quanto maior a velocidade, pior ficava a condução dos comandos. Então, para permitir que os pilotos do F-86 usassem toda a manobrabilidade do avião, mesmo em velocidades muito altas, a North American investiu numa nova solução de engenharia, um sistema atuador de controle eletrohidráulico, sem conexões mecânicas de tipo algum entre o manche e os ailerons e profundores. Bob me contou que para testar o sistema, ele foi instalado no F-86A com atuação inicialmente apenas nos estabilizadores horizontais da cauda. Eram dois sistemas, um primário, que era o principal, e um de backup, de emergência. Tinha sido já testado no solo, tá? Mas os pilotos de teste, como o Bob me disse, sabiam que muitos ótimos planos de engenharia deram errado assim que as rodas deixaram o solo. Pois é.
Mas tudo aparentemente estava dando certo nos primeiros voos. Parecia que até que era só uma questão de uns ajustezinhos simples. E aí, Hoover foi fazer mais um voo de testes nesse avião, novembro de 1950. E esse foi o voo. Como sabe o protótipo, depois de ter feito o briefing usual com os engenheiros e tal, ele taxiou para decolar da pista 25, de 1.500 metros de extensão, do Aeroporto Internacional de Los Angeles, onde ficavam anexas as instalações da North American. A decolagem foi normal, com o Sabre deixando o chão em cerca de 750 metros. Tudo certo, Bob recolheu o trem de pouso. E assim que o trem de pouso principal travou no seu compartimento, veio o inferno. O avião apontou direto para cima. Agindo por instinto, Hoover empurrou Mancha à frente e com tanta força que rasgou a pele entre o polegar e o indicador. E ainda raspou os joelhos, ao bater com eles em alguma coisa que de súbito tinha virado um objeto imóvel, o manche congelado, tá? Então, ele foi imediatamente com a mão para a chave que acionava o sistema de backup do estabilizador. E não teve resposta nenhuma. Ambos os sistemas, o primário e o de backup, estavam inoperantes. E o Sabre continuava a subir, completamente fora de controle. Bob tinha declarado emergência, assim que o Sabre se descontrolou, e ficou ouvindo o pessoal, né, o pessoal da empresa lá, pela fonia, berrando para ele ejetar, tá? Mas ele nem tinha ainda altitude para isso. Nisso, o Sabre virou de dorso, apontou o nariz para baixo e entrou em parafuso. E isso numa altitude que, como ele me contou, não passava, não era muito além de uns 250 metros. Tudo o que restava para Hoover eram os comandos do leme. Ele conseguiu parar a rotação e, de alguma forma, por milagre, como ele me disse, ele tirou o Sabre do parafuso, mas saiu desse raspando o chão na altura dos próprios hangares. O Sabre estava uns 45 graus fora do eixo da pista, direto na direção de um grande hangar. E foi aí que o F-86 entrou de novo numa subida vertiginosa, de novo a montanha russa. Você imagina, cara? Tipo assim, pilotar um cavalo chucro de rodeio. Acha? Pois é. Dessa vez, ao se aproximar do stall, ele acionou os pedais num giro lateral forte e novamente o Sabre apontou o nariz para a terra. O jato continuava acelerando, mas dessa vez a recuperação foi mais rápida e mais alta, graças a Deus, que da primeira. Nos minutos seguintes, ele conseguiu assumir certo controle do jato e foi levando o Sabre para oeste, na direção do mar. E o pessoal da fonia continuando a berrar para ele ejetar, ejeta. Mas, como ele disse, o caça estava passando numa região, em cima de uma região que tinha muitas casas e fábricas, uma área cheia de trabalhadores e famílias, entendeu? E Hoover decidiu que ia ejetar, mas a hora que o avião estivesse em cima das águas, que ele não ia largar o avião enquanto o avião não estivesse em cima do mar já. E nisso ele começou a experimentar os flaps, freios de mergulho, trem de pouso, manete de potência. Ele queria descobrir como estabilizar a arfagem e conseguiu. Contrabalançando a potência e o arrasto, Hoover conseguiu mais controle. E então, para surpresa de todo mundo, comunicou pela fonia que ia tentar passar sobre as montanhas de San Gabriel para pousar em Edwards. Pois é, onde ele já tinha voado, né, com o piloto de teste da USAF. Como me disse, ele já pensava então no quão importante seria para a North American dissecar aquele caça para descobrir o que houve de errado. Ele não queria perder o avião. Mas a coisa não tinha acabado ainda. Ele teve de enfrentar uma nova sequência de subida descontrolada provocada pela turbulência sobre as montanhas e uma nova enxurrada de gritos de ejeta, até que enfim ele alcançou o deserto de Mojave. Ele alinhou o caça com o lago seco de Muroc,
à frente e foi reduzindo lentamente a potência. E então veio o pouso. E um pouso inacreditável. Eu vou repetir aqui as palavras que ele me disse. Eu não pude acreditar. Eu não tinha controle algum e a aeronave fez, simplesmente, o pouso mais suave que eu já experimentei. Ela simplesmente deslizou lindamente. Eu esperava que se destruísse assim que tocasse o solo, mas ela só deslizou pelo leito seco até parar. Para completar, quando chegou o pessoal da Norte América correndo, né, e examinou o avião, foi percebido que alguém, antes do voo, tinha esquecido de retirar um pino de segurança do assento ejetável. Se ele tivesse tentado seguir os berros da fonia, né? Pois é, tinha se ferrado. Mas assim, vamos lá. O que afinal aconteceu com aquele sabre? O que aconteceu foi o seguinte. Os sistemas primário e de backup do estabilizador tinham uma mesma conexão elétrica, uma mesma junção, que passava pela caixa do trem de pouso principal. E naquele voo fatídico, quando esse trem de pouso recolheu, houve uma interferência nessa junção, que então os dois sistemas elétricos de comando dos estabilizadores horizontais caíram, tanto o primário quanto o de backup. Os profundores ficaram com os movimentos livres, sem comando, à mercê das pressões aerodinâmicas. Como o Bob me disse, o voo durou uns 40 minutos. Você imagina isso? 40 minutos. E foi o mais arrepiante que ele já fez. Um verdadeiro pesadelo. Mas, apesar dessa assustadora experiência, quando eu perguntei, ele não precisou de um segundo para responder que o F-86 seria sempre o seu avião preferido. Lindo isso, né? Fala sério. Como resultado desse voo, o sistema foi redesenhado, com o primário e o de backup ganhando conexões próprias, separadas. Enfim, depois de mais um tanto de testes, o novo sistema foi colocado em série, surgindo a versão F-86E do Sabre, e dando aos pilotos uma vantagem real nos dogfights com os MiG-15, que não tinham um sistema desse tipo. Gostou dessa história? E você imagina isso num filme, cara? Hollywood, se liga! O que tá esperando? E falando em controlar o incontrolável, fica aqui registrado o meu amor e gratidão à minha esposa, Regiane. Oi! Pessoal, continuem conosco. Esse é o canal da revista Asas no YouTube, feito por quem vive a história da aviação há mais de 30 anos. Uhul! Se inscreve, ativa o sininho para ser informado de todas as novidades. E convida os amigos para o nosso canal, né? Ó, o Kowalski aqui esperando. Um grande abraço e até mais.